Eu quero trazer uma reflexão, uma palavra, tanto para esse momento que estamos vivendo nos últimos dias agora, mas também para a sua vida no contexto geral. Você vai ver que Deus vai falar, porque Deus ele fala conosco através de todos os momentos e todas as circunstâncias. Eu estava meditando aqui em Provérbios capítulo 15, e eu já vou ler o texto para você, mas reflita comigo aqui um momento. O nosso presidente aqui do Brasil, por esses próximos dias, ele está para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. E ambos são lideranças ali de países. Um presidente do nosso Brasil, o outro presidente dos Estados Unidos. E esta conversa que ambos terão, elas podem trazer reflexos para as nossas vidas. Podem trazer. Ah, bispo, mas eu sou de Deus, sim. Quem é de Deus e quem não é de Deus, a Bíblia fala ali no livro de Eclesiastes que o sol ele vem para todos. Então, se o sol brilha para todos, quer dizer que algumas situações acontecem com todos. Lógico que os resultados são diferentes. As lutas elas vêm para um e para outros e os resultados são diferentes. Só que os momentos, as adversidades, elas podem vir para uma nação e essa dificuldade, esse problema ou a bênção pode afetar a todos por um breve ou por um longo momento. Então, o que eu quero refletir com você? Os líderes aí dos países, nos últimos dias agora, o presidente Lula, ali com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, irão se reunir para tratar de assuntos que são de interesses dos dois países. E nós temos que orar. Eu e vocês temos que orar, porque somos cristãos. Por quê? Olha o que diz a palavra, antes da gente meditar um pouquinho aqui. Diz assim, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Fala assim, ó, a resposta branda, né? Ela desvia o furor. A resposta branda, ela desvia o quê? Ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito interessante. Eu vou mudar aqui a versão da Bíblia. Eu vou colocar aqui na NTLH. Olha como diz aqui a NTLH, nova tradução de hoje. Ó, fala assim, ó. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então ambos, nesta reunião agora, tanto o presidente Lula como também o presidente Donald Trump, ambos, se levarem isso aqui, o que a palavra está dizendo, ambos, independente ali dos seus interesses pessoais, eles têm que pensar no interesse das suas nações. Porque se a resposta de um lado ou de outro lado, ela for uma resposta delicada, for algo amável, o que vai acontecer? Vai aplacar o furor, tudo vai se resolver e ambos os países vão continuar progredindo, vão ser abençoados pela bênção de Deus, vão ser abençoados pela situação que eles foram negociar, questão de juro, questão disso, questão daquilo. Mas se a conversa de ambos, os dois gestores, que representam a cada um de nós, representam a nós, desde o dia que o povo pediu lá atrás para que Saul governasse sobre eles, Deus ele continuou abençoando o povo, mas ele colocou lideranças, ele colocou reis, ele colocou presidentes para poder nos representar diante das leis terrenas. Lógico que eu e vocês somos geridos pela lei de Deus, só que a Bíblia fala para dar a César o que é de César. Você sabe mais do que ninguém que José é um grande homem de Deus. Só que José não desrespeitava Faraó, porque Faraó era a autoridade ali, era o rei. Ele era aquele que representava a liderança aqui na terra, no Egito, quando ele estava. Ele não desrespeitava Potifar quando ele estava ali como escravo. Então, nós, desde o dia que o povo não quis que Deus fosse ali o seu gestor, tanto
falando de céu como falando de terra, e pediram um rei, porque viram que os outros povos tinham um rei, e pediram que Saul fosse rei ali sobre o povo. Desde aquela época, nós temos ali o direcionamento de um rei, de um presidente, de um líder. Lógico, sempre debaixo da direção de Deus. E você não pode ser fanático e não entender isso. Você não pode, você tem que entender isso. Tanto que a própria Bíblia, ela fala nas cartas de Paulo para a gente orar pelas autoridades, para a gente orar por aqueles que gerem. O próprio livro de Provérbios aqui, capítulo 29, ele fala que quando a gestão que está ali gerindo o povo, ela é boa, o povo é abençoado. Quando ela é má, o povo sofre, o povo geme. Então está escrito. Nós temos que seguir a palavra. Muitas vezes nós somos tão ali revoltados com isso e com aquilo que a gente ignora a palavra e a gente vai no nosso achismo. Então, tanto o Donald Trump como o nosso presidente Lula atual hoje, eles precisam, né, ali ter uma conversa branda, ter uma conversa amigável, uma conversa verdadeiramente pensando nos povos. E para isso, eu e vocês temos que orar. Não é falar assim, não, tomara que dê errado porque eu sou da outra parte, eu sou direita, eu sou esquerda. Não, eu e vocês temos que orar. Temos que orar porque uma decisão desses homens podem trazer situações ruins para nós. Situações ruins podem acontecer, dificuldades com relação à infração, com relação a juros, coisas que Deus vai nos dar vitória, porque venceremos, porque Deus é com a gente. Só que passaremos por lutas que não precisaríamos passar. É só você olhar a história do profeta, quando o próprio Elias, ele chegou e profetizou que ia ter seca no capítulo 17 de 1 Reis. Ele profetizou que não ia chover, e não vai chover, e não vai chover, eu profetizo porque Deus é comigo e tal. Ele profetizou, bacana, homem de Deus, grande homem de Deus, que a gente não chega nem perto do cavaquinho da unha dele, tanto ungido que era. Só que ele mesmo passou dificuldade. Ele mesmo teve que ser sustentado por uma viúva. O profeta teve que ser sustentado por uma viúva, porque a dificuldade bateu na porta dele também. E isso não precisava. Não precisava. Olha tudo o que José passou. Tudo o que José passou. Tudo que José enfrentou. Precisava dele ter tomado aquela atitude de ficar ali cutucando os seus irmãos, falando disso, falando daquilo. Não precisava. Então, eu e vocês, eu estou falando com cristãos, eu estou falando com homens de Deus, eu estou falando com mulheres de Deus. Estou falando com pessoas que têm orado pelo seu país, que desejam que o seu país, o Brasil, seja abençoado. Estou falando com pessoas que talvez moram aí fora, brasileiros que foram para os Estados Unidos e querem que os Estados Unidos seja uma bênção cada dia mais. Lógico que, se tratando de país, nós temos um reflexo, podemos atrapalhar, entre aspas, bem menos, né, do que o próprio Estados Unidos atrapalhar a gestão nossa brasileira. Só que, se ambos tiverem parceria, se ambos estiverem ali em acordo, lógico, respeitando a ética de cada um, tudo vai ficar melhor para nós. A bênção de Deus vai usar essa situação. Senão a palavra não estava escrito. É muito interessante isso. Ó. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se na hora de uma conversa, isso aqui não se estende, isso aqui eu estou falando por causa da situação que vai acontecer agora, mas isso aqui se estende, ô meu amigo, ou minha amiga, isso aqui também se estende para a nossa vida, para o teu casamento, para os teus negócios. Isso aqui se estende para o seu convívio, pastor, você bispo, meu amigo, você diácono, você obreiro. Isso se estende para o nosso convívio. Você patrão, você funcionário, você na escola, com seu colega de trabalho, com seu colega de estudo, com seu colega de trabalho. Se você é uma pessoa muito duro nas palavras, não sabe falar, não sabe ser uma pessoa calma, delicada ao falar, isso pode trazer ira, pode trazer coisas ruins. Mas se eu e vocês entendemos a direção do Espírito Santo através da boca de Salomão aqui no Provérbios capítulo 15,
nós podemos ser muito abençoados em todas as áreas. E eu vou mudar a tradução aqui também, ó. Vou colocar aqui na NVI, olha que interessante, ó. A NVI fala assim, ó, a resposta calma desvia a fúria. A fúria, quando você assiste um filme que fala assim, ó, a fúria de tal coisa, a fúria da natureza, a fúria do furacão, a fúria do vulcão, quando você vê isso, é algo ruim. Então a Bíblia está falando aqui que a resposta calma, uma resposta sábia, ela desvia a fúria, ela desvia coisas ruins. Aí continuando aqui na leitura NVI, ô bispo, esse negócio de tradução, o senhor está lendo aonde? Eu tenho várias Bíblias aqui, né? Só que aqui, enquanto eu estou gravando, para facilitar, eu estou mudando a tradução aqui mesmo no telefone aqui, que fica mais fácil, que o versículo já vai mudando automaticamente, né? Aí aqui na NVI, né, que é a nova versão internacional, fala assim, ó, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, eu e vocês temos que entender isso, que nós oremos por essa reunião que vai ter agora. E se você está acompanhando esse vídeo, porque acompanha o canal, está chegando em outra época, já teve até essa conversa, já passou até anos, isso aí já se resolveu, já é outro presidente que está, ou até outros tempos, é outro presidente no nosso país, é outro presidente lá nos Estados Unidos, ou os mesmos, independente, se você está acompanhando em outro momento, traga isso para a tua vida, para o teu casamento, para os seus filhos, para o seu convívio matrimonial. Seja uma pessoa delicada ao falar. Não é para ser frouxo, não. Você pode repreender o seu filho, ensinar o caminho que ele deve andar, como a Bíblia fala, de uma maneira educada. Você pode ser um patrão ali que se posiciona, coloca no seu lugar com educação, com sabedoria. Você pode sim tratar de assuntos ali importantes, sérios, mas que esses assuntos sejam tratados com educação, com calma, com serenidade, sem trazermos a fúria, sem trazermos coisas ruins. Então, que essa reflexão fique com você hoje. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Eu tenho pregações, tenho reflexões. Eu falo de Deus aqui, eu falo da palavra, eu trago vários assuntos falando da palavra pro dia a dia. Eu tô aqui todo dia. Eu quero que você se encha de Deus, reflita em Deus comigo aqui todos os dias. Se você gostou aqui dessa reflexão, manda para muita gente. Manda para muitas pessoas. Nós temos que acabar com esse negócio de direita, esquerda. Temos que ser de Cristo, só que temos que nos ajudar. Hein? Ganhou um, vamos lutar para aquele ali ser abençoado em oração. Daqui a pouco, se não der certo, vai ter outro lá, mas nós temos que orar. A gente não pode ficar nessa guerra política não, porque senão, meu Deus do céu, até quando o Brasil vai ser uma potência e fica se amarrando por causa disso ou por causa daquilo. Nós somos uma nação abençoada que merecemos o melhor de Deus e o melhor de Deus está por vir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, eu tô aqui novamente com mais uma palavra, uma oração, uma mensagem, uma reflexão para a tua vida, tá bom? Se inscreve, curte aqui e manda para todo mundo. Até amanhã. Deus te abençoe.